Olá, bom dia, 10 horas 5 minutos, horário de Brasília. Vamos lá, tá começando mais uma edição do Morning Show aqui pela Jovem Pan. Hoje, quinta-feira, dia 1º de dezembro de 2016. De arrepiar, hein? O mundo se emociona com a homenagem de milhares de colombianos à Chapecoense, no estádio em que o time brasileiro disputaria a final da Copa Sul-Americana. A gente vai falar também sobre a conversa do piloto que reforça a tese de que o avião caiu em consequência da falta de combustível. Pacote anticorrupção. Saiba por que os procuradores da Força Tarefa da Lava Jato ameaçam uma renúncia coletiva e entenda a derrota política sofrida ontem pelo senador Renan Calheiros. Orgulho e preconceito. O que temos a comemorar e a lamentar nesse que é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS? Nosso convidado de hoje é o médico infectologista Jean Gorinchain, do Hospital Emílio Ribas. Esses são alguns destaques do Morning, que está só começando nessa quinta-feira. Te convido a passar a próxima hora e meia, colados aqui, grudadinhos na Jovem Pan no Morning Show. Bom dia, Paulinha. Bom dia, Ed. Já temos uma hashtag, hoje o dia sugere, hein? Sim, vamos usar a hashtag Luta contra a AIDS, Boa. AIDS em maiúscula. Então, vamos lá. Aqui no Twitter, claro que se formos para os assuntos mais comentados do Brasil, tem prêmio para vocês, caneca e camiseta do Morning Show. Boa, e outra forma de você interagir também é pelo nosso WhatsApp. Não tem ainda? Então anota, 11 931 17 1009. É por ele que você manda mensagens de voz ou uma mensagem em vídeo também, discutindo e falando sobre os temas, as enquetes aqui do programa. Hoje, o assunto é polêmico, já aviso. Tá rolando uma discussão acalorada sobre a decisão do STF sobre a interrupção da gravidez até o 3º mês de gestação. Eu quero convocar os ouvintes, as ouvintes do Morning Show, os ouvintes que passaram por uma experiência como essa, de interrupção de uma gravidez. Quero convidar vocês, na cara e na coragem, a relatarem um caso de aborto que tenham vivido, que tenham tomado conhecimento, em que condições se deram, de que maneira foi feito, um relato de como ficou o estado psicológico dos pais envolvidos, da mãe que passou por isso. Conte pra gente. Pode se abrir. 931 17 1009 é o nosso WhatsApp. Tá bom? Faça um relato sucinto contando pra gente essa experiência de que você tem conhecimento. 11 931 17 1009 é o nosso WhatsApp e tem lá o nosso kit ao final do programa para ser sorteado entre os participantes. Bom, vamos lá, começar o Morning Show falando de política. Os últimos tempos têm sido marcados aí por animosidades, muita disputa no campo político, uma série de manobras no Congresso, reações vigorosas, acaloradas, violentas às vezes. Mas o dia de ontem me pareceu especialmente intenso. Teve lá pacote de medidas contra a corrupção, que vai lá, carecia alguns ajustes, mas foi transfigurado pela Câmara. E aí, os procuradores da Lava Jato ameaçaram uma renúncia coletiva, caso essa versão do projeto seja sancionada pelo presidente Michel Temer. No Senado ainda teve a história do Renan Calheiros, que manobrou, mas acabou dançando. Que dia atribulado, hein, Ellen? Nossa senhora, hein? Olha, eu tava hoje especulando, a retrospectiva 2016 vai ter que ter uns 3 dias para ser colocada no ar. Né? Só nessa área. Só nessa área. Bom, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, deu uma entrevista ao jornal Folha de São Paulo, né? Ele não está no Brasil, ele está na China. Ele acompanhou de lá essa entrevista coletiva concedida ontem pelos procuradores em Curitiba.
E foi interessante, porque ele se mostrou, de certa forma, insatisfeito de parte a parte. De um lado, disse estar estupefato com a postura da Câmara, né, de alterar um projeto proposto pelo Ministério Público, que eram as 10 medidas, né? Ficou chocado com ele usa a comparação e disse, olha, o presidente do Senado foi mais rápido que o Bolt, né? Ele Sim, ficou pois é. A toque de caixa, a toque né? de caixa, tentando aprovar um projeto de lei que, na verdade, assim, essa questão de você responsabilizar a interpretação do texto, responsabilizar juízes e procuradores, é um projeto de 65, aí há uma reformulação de 2009 que estava parada lá no Congresso e, de repente, você ressuscita ela em meio à Lava Jato, que, no mínimo, desperta muitas suspeitas, né? Até porque ele é multi-investigado. Agora, uma questão que ele faz e pondera bem é o seguinte, ele diz... A resposta dos procuradores precisa ser dada em nível institucional e não aquilo que ocorreu ontem. Tanto que um repórter, eu peço até desculpas ao colega porque eu não vou lembrar o nome dele, mas durante a coletiva ele pergunta para os procuradores: vocês estão ameaçando deixar a Lava Jato ou seus cargos? Né? E aí eles explicam que não, que eles deixariam a Lava Jato porque se tornaria inviável. É claro, o cargo com salário de que no meio do ano só do Deltan era ali de R$ 35.607, ou seja, 5 mil acima do teto constitucional, acho que ninguém quer deixar, né? Agora, você fazer um espetáculo para dizer que está se colocando contra essa questão toda no Senado também não é algo profissional. O profissional aí, o brigar e a resposta, ela precisa se dar no nível das instituições que, inclusive, vieram se reforçando muito nos últimos tempos, né? Vale lembrar que até pouco tempo o Procurador-Geral da República era o engavetador-geral da República, que não era nem eleito e respeitado na escolha ali da lista tríplice apontada pelos procuradores, né? Foi no governo Lula que começou a se colocar o primeiro ali da lista tríplice realmente como procurador. Então é uma instituição que vem ganhando respeito, que vem ganhando respaldo, que tem que brigar, sim, porque a gente precisa de um Ministério Público forte para fazer investigação, a gente precisa de um judiciário forte também para poder arbitrar essas questões, mas não nesse nível que a gente viu ontem, né? De uma espetacularização que, na prática, o que significa? E é isso que, na entrevista de Janot, ele sai disparando e falando em relação a isso. Mas do entendimento do povo, vamos falar na linguagem, no clamor das pessoas. As pessoas dizem o seguinte: o procurador reclama que vai haver um cerceamento, que vai haver um enquadramento dentro de um crime para os procuradores, magistrados previstos aí nesse pacote, o que serviria para proteger muitos dos integrantes do Congresso que estariam envolvidos com essas questões de Caixa 2, de criminalização toda. Quer dizer que os caras estariam fazendo uma legislação em causa própria para passar uma régua e liberar todo mundo de possíveis atos criminosos que tenham cometido, né? A gente precisa entender o seguinte: uma coisa, outra coisa. Mas não tá tudo ligado? Mais ou menos. Não fica um toma lá da cá, olha, veja aí como é que você vai fazer aí, que eu faço daqui. O próprio Janot diz o seguinte: como instituição, a gente não pode ser contrário a uma lei de criminalização, de responsabilização das nossas atitudes. O problema não é responsabilizar, nós queremos que se responsabilize. O problema é a forma como se você ressuscita, em 2016, um projeto que está lá paradinho desde 2009, no momento em que tem vários investigados ali interessados em dar uma parada na Lava Jato. Esse é o problema. Esse é realmente o problema. Quer dizer, você criar um crime, a hermenêutica, que é a interpretação do processo, né? Você está querendo congelar ali a atuação dessas instituições. Esse é o problema. O problema não é criminalizar, o problema não na verdade, não é você responsabilizar, o que é sério. A gente precisa discutir mesmo uma responsabilização, porque há muito abuso de autoridade. Haja vista que ontem, por exemplo, todos os jornais estavam noticiando que um juiz autorizou a quebra de sigilo de uma repórter por causa de uma investigação, e a gente sabe que há a proteção do sigilo da fonte, né? Para descobrir quem era a fonte dela numa investigação. Uma repórter que trabalhou na Folha, no Estadão, e aqui o juiz autorizou a quebra de sigilo. Isso é não respeitar uma instituição, no caso, a imprensa. Da mesma forma está acontecendo com o judiciário, né? A gente está desrespeitando
não é problema você colocar essa responsabilidade. O problema Sim. mesmo é nesse momento e dessa forma. Como eu mencionei na abertura, alguns ajustes dentro desse pacote, do chamado pacote das medidas anticorrupção, eram necessários. Mas assim, tem coisas que... Aquela questão, por exemplo, de considerar prova ilícitos, né? Você conseguir forjar Isso é provas de absurdo, uma maneira né, ilícita. gente? Isso é absurdo. A questão dos ministros também se pronunciarem publicamente na imprensa sobre casos que estão em andamento ali. Então tem questões que precisavam de um ajuste, mas da maneira como foi transfigurado ali o pacote todo... Aí você tá tocando nas 10 medidas. Exato. Isso, nas 10 medidas. Aí ficou uma questão que gerou todo esse clamor público, com manifestação aí sendo programada pro dia 4, enfim. Panelaços ontem, Panelaços né? Zé Maria tá ontem, acompanhando. enquanto Gente, acontecia... se panelaço resolvesse, a Argentina era primeiro mundo, né? Vamos falar com o Trindade, lá em Brasília, que está com a gente na linha aqui, para também repercutir sobre esses assuntos que pipocaram ontem no noticiário político. Bom dia, Trindade. Pois é, muito bom dia, Edgar. Bom dia a todos. Olha, Edgar, ontem foi um dia tenso aqui no Congresso Nacional. Logo depois da entrevista dos coordenadores da Lava Jato, o presidente Rodrigo Maia, da Câmara, chamou ali uma reunião informal com os líderes para uma conversa e ouviu apoio dos líderes. Eles dizem que o único arrependido lá era o líder do DEM, o deputado Valdemir Avelino, arrependido de ter colocado Onyx Lorenzoni, do DEM do Rio Grande do Sul, como relator da proposta. Ele é o bode expiatório da vez, né? Todos dizem que ele que provocou toda essa confusão ao se alinhar com os procuradores. O que acontece aqui é uma clara disputa de espaço político e de espaço, né? Entre Congresso Nacional, Judiciário e Ministério Público. Está muito claro. Isso é positivo. Os poderes têm mesmo que disputar espaço e dar cotoveladas e dizer, olha, esse espaço é meu. Não é só esta regulamentação das medidas de combate à corrupção, mas também a decisão da primeira vara, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, de considerar que o aborto até o 3º mês não seria crime, né? Isso provocou uma reação muito forte no Congresso Nacional, mais forte até do que essa disputa aí pelas medidas. Os líderes dizem que ao entrar no Congresso Nacional, disputar voto, convencer parlamentares, cooptar o relator, o deputado Onyx Lorenzoni, os procuradores, obviamente, aceitaram o resultado democrático, uma votação aberta, transmitida pela televisão e tal. Mas o que acontece é que o Congresso Nacional está de joelhos. Esses deputados e senadores, eles não representam a população. Então, quando se fala no Congresso Nacional, ninguém imagina a instituição Congresso Nacional que tem autonomia para votar. A gente imagina 46 deputados que estão envolvidos e sendo julgados na Operação Lava Jato e mais 200 que virão através da delação do Odebrecht, né? Então, não dá para falar em Congresso Nacional com esses senhores aí, hoje o presidente do Senado, podendo se transformar em réu no Supremo. Então, eles não representam. Essa é que é a realidade, né? Tá certo. Trindade, obrigado pelas suas informações. Bom trabalho para você aí em Brasília. Um abraço. Bom dia, Diga. Bom dia a todos. Vamos seguir com o Morning Show. Estamos aqui esperando o teu comentário. Estamos falando de um tema polêmico hoje no WhatsApp 9317009. O tema é a questão que corre no Supremo aí de não considerar crime o aborto realizado até o 3º mês da gravidez. Relate pra gente, conte alguma experiência de que você tem conhecimento sobre o aborto. Já passou por isso? Abra o seu coração, conte pra gente em detalhes, dê a cara a tapa e mande o seu manifesto em áudio ou em vídeo aqui pra gente pelo WhatsApp 9317009. A nossa hashtag também é luta contra a AIDS, que Paulinha divulgou aqui pra gente. Você pode interagir pelo Twitter com essa hashtag. Hashtag luta contra a AIDS, AIDS em maiúsculo. A gente já tá recebendo um monte de mensagem aqui e comentários sobre o programa. Vamos lá, que se for pros TTs tem prêmio. Boa, agora 10h19, o horário de Brasília. Tragédia que causou comoção no Brasil e no mundo, né? Óbvio que eu tô falando do acidente aéreo que deixou como saldo 71 mortos na madrugada de terça-feira na Colômbia. Vamos agora a Chapecó, em Santa Catarina, onde está o nosso repórter Daniel Lian. Lian, para a gente falar para os nossos ouvintes, como que está a situação nesse momento aí no estádio o Índio Condá, onde é a sede da Chapecoense, o estádio municipal de Chapecó, onde atua a Chapecoense. Bom dia, Lian.
Bom dia, Edgar, bom dia a todos os ouvintes. O clima ainda é de extrema consternação por aqui, viu, Edgar? É realmente uma situação comovente, essa tragédia que abalou o país, repercutiu por todo o planeta, e aqui também a situação, principalmente aqui, a situação é realmente de muita consternação. Neste momento, aqui na Arena Condá, estão sendo realizadas as montagens exatamente da cobertura, onde estarão postadas as urnas, os caixões dos corpos que devem chegar aqui em Chapecoense nos próximos dias. E nós vamos conversar agora aqui, Edgar, se você me permite, com o prefeito eleito, vice-prefeito eleito, o Hélio Cella. Senhor Hélio, quais são as últimas notícias que vocês têm diretamente lá da Colômbia? Recebemos as últimas notícias que todos os corpos foram identificados, então está no procedimento agora de embalsamento para vir para o Brasil. E uma previsão exata não temos ainda, são essas oficiais as notícias, mas acreditamos que eles deverão estar chegando aqui na madrugada de sexta-feira ou no sábado pela manhã. Depende do procedimento que vão chegar em Manaus, tem que fazer outro procedimento. E aí a chegada concreta dos corpos aqui em Chapecó não temos uma notícia exata para dar. As conversas com as autoridades federais e também colombianas estão sendo ágeis? Como é que está essa situação? Não, tem todo um aparato montado aqui para o cerimonial de velório, de entrega dos corpos às pessoas, às famílias, o pessoal de segurança, a aeronáutica, toda a infraestrutura do governo, o exército, o corpo de bombeiro, estão envolvidos no cerimonial e estão fazendo esses contatos direto com o Medellín. Então, a cada pouco nós temos o pessoal lá, nossa estrutura está lá, os médicos aqui da Chapecoense, o corpo jurídico, o prefeito Boligão se encontra lá em Medellín. Assisti ontem à noite ao cerimonial lá de solidariedade que prestaram para o Chapecoense, foi de arrepiar. Foi um povo muito solidário, estão dando todas as perspectivas possíveis lá em Medellín. Então nós acreditamos que mais tarde nós vamos ter alguma coisa mais concreta aí da chegada desses corpos aqui para nós fazermos esse procedimento de entregas às famílias. Realmente foi tocante a homenagem que os colombianos fizeram. Isso foi tocante, foi demais. Eu acho que a solidariedade deles podemos considerar assim uma cidade mãe de Chapecó, irmã de Chapecó, e todos os jogadores também solidários, o mundo inteiro se solidarizou. E a apresentação ontem à noite lá em Medellín foi, sem qualquer dúvida, foi acima do esperado, acima do que a gente todas as expectativas. Para finalizarmos, vice-prefeito, em relação ao que o município está fazendo neste instante, quais são as estratégias para a recepção dos corpos, o traslado do aeroporto aqui para a Arena Condá? A logística está toda montada, só esperar. A equipe de segurança está fazendo isso, está montando, não vai ter nenhum problema, já foi feita uma simulação. Para isso, quando a hora que chegar os corpos, você chegar que der com os voos comerciais ou fora de horário. Então está tudo organizado para que isso aconteça da melhor maneira possível. Então estamos aguardando isso. Obrigado. Muito obrigado a vocês. Agradecemos a gentileza do vice-prefeito aqui eleito de Chapecó, Hélio Cella. E é isso, Edgar, a situação aqui, por enquanto, alguns torcedores, muito pouco agora, mas ao longo do dia, principalmente no final da tarde, tem sido assim. Os torcedores, a comunidade de Chapecó vem aqui para a Arena Condá. Agora o sentimento continua de muita dor e parece que vai aumentando este sentimento, viu, Edgar? Lian, eu gostaria que você nos atualizasse para o ouvinte do Morning Show o atual estado de saúde dos sobreviventes, os jogadores também, se você tem alguma informação nesse sentido, dos tripulantes que sobreviveram também, como estão esses jogadores que ainda permanecem nas clínicas, nos hospitais lá em Medellín?
Vamos lá. O jogador Alain Ruschel, ele sofreu uma cirurgia na coluna, ele está em recuperação, o estado de saúde dele é estável. Por enquanto, Alain Ruschel, o estado de saúde é estável, ele está se recuperando dessa cirurgia. O jogador Neto, zagueiro Neto, esse sim está em estado crítico, ele passou por diversas intervenções cirúrgicas, neurológicas, enfim, de ortopedia, otorrinolaringologia, diversas especialidades. Ele passou por várias cirurgias e o seu estado é bastante crítico. O goleiro Follmann, ele teve a perna direita amputada e hoje passará por uma nova cirurgia. Ele vai passar por uma cirurgia ainda nos membros inferiores, na outra perna, e há risco também de amputação da outra perna do atleta. O jornalista Rafael Renzel, este, dentro das condições, é claro, é o que tem o estado mais favorável. Ele sofreu aí problemas no tórax, ele foi sedado e ele está na UTI, assim como todos estão na UTI, mas o jornalista Rafael Renzel, ele fez uma cirurgia no tórax e está sedado, e agora há pouco recebemos a informação de que ele abriu os olhos e tentou se comunicar. Então, uma boa notícia, o jornalista Rafael Renzel tem o estado melhorando a cada hora. Em relação aos tripulantes também, os tripulantes estão nesta mesma condição, estão sedados e ainda nos hospitais da Colômbia. Tá certo, Lian. Obrigado pela informação. Daniel Lian falando com a gente diretamente de Chapecó, ele que se encontra na Arena Condá, nos atualizando a respeito dos preparativos na cidade para receber os corpos dos jogadores e da comissão técnica, das jornalistas que estavam no voo que vitimou 71 pessoas próximo a Medellín, a partir de uma queda que as investigações indicam teria ocorrido por uma pane seca, a falta de combustível. Edgar, no caso do lateral Alain Ruschel, alguns parentes deles já estavam a caminho de Medellín. Eu não tenho informação se eles já chegaram ou não, mas isso, claro, também ajuda, né? Numa melhora aí do quadro do Alain Ruschel, lateral da Chapecoense. Olha, ainda sobre o assunto, não fosse esse terrível acidente, essa tragédia no voo aí, a Chapecoense teria disputado ontem à noite a primeira partida da final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional de Medellín. O palco da partida, o estádio Atanásio Girardot, foi tomado por milhares de colombianos. 45 mil pessoas. As ruas também, quem nos acompanha pelo YouTube, pelo portal da Jovem Pan, as ruas tomadas ao redor do estádio, com os colombianos prestando homenagem ao time brasileiro, aos jogadores brasileiros. É uma linda homenagem que aconteceu dentro do estádio. Dentro e fora, né? Na cidade dentro e fora, inteira, onde Edgar. aconteceria a primeira partida da final. Foi emocionante, né? Muito. Essas imagens que a gente tá vendo, quem tá na internet, ou enfim, deve ter passado pela sua timeline, porque é impossível não ser tocado por essa homenagem que foi feita ali em Medellín, exatamente às 21h45, que é o horário em que aconteceria essa partida, né, do Atlético Nacional contra o Chapecoense. Teve aquele 1 minuto de silêncio, Edgar, super emocionante. As pessoas que foram vestidas de branco foram convocadas para ir vestidas de branco. Era uma cerimônia aberta, gratuita. Então, depois de lotar o estádio, por isso tanta gente nas ruas, Edgar, quantas pessoas não queriam participar desse momento, né? Então foram de branco, levaram flores, vestiram a camisa do Chapecoense. Tinham camisas também com os dois escudos, né, dos dois times. Foi realmente muito emocionante a homenagem que foi feita por lá. A gente ouviu também o hino do Brasil, o hino da Colômbia. E a gente teve o discurso do nosso ministro de Relações Exteriores, que é o José Serra. Ele que foi para lá representando o Brasil. Ele que agradeceu a Colômbia por abraçar essa tragédia como se fosse deles também, né? Agradeceu as autoridades, a forma como trataram o que aconteceu e principalmente agradeceu emocionadamente, né? Como todo brasileiro, Edgar. Agora, vamos sair um pouco dessa coisa de
esquerda, direita, PT e sei lá que outro partido. Gente, quem não se emocionaria? A moça que tá segurando o microfone pro Serra chora o tempo inteiro. A Quem não se do momento. Não é? A gente tem, inclusive, um vídeo desse momento que você está se referindo, Paulinha. Vamos dividir com os nossos ouvintes aqui, com os nossos telespectadores pelo YouTube. É que eu concentro meu abraço e meu agradecimento e ao prefeito de Medellín, Frederico Gutiérrez, e a todos vocês, cada um, queria dar meu abraço personal, muito apertado. E decirles da emoção de acá escuchar um himno que vocês compuseram esta noite, em homenagem a estes brasileiros. É uma emoção muito grande, muito grande. Quero dizer que em toda a minha vida não tive uma emoção semelhante. Muitas graças, Colômbia. Muito emocionado mesmo o ministro José Serra, falando para o estádio lotado, com as cores, né, da Chapecoense, a cerimônia toda ao redor do círculo central do gramado, milhares e milhares de pessoas dentro e fora do estádio, em Medellín, na Colômbia, prestando homenagem ao time brasileiro. Impressiona a organização que eles tiveram para promover esse evento em tão pouco tempo, né? Não, foi demais. Eu acho que as pessoas, cada uma das pessoas, assim como disse o Serra, gostaria de agradecer a cada um de vocês que está aqui. Porque eu acho que é isso que moveu essa festa, né? A festa não, né? Essa homenagem. Cerimônia. Mas assim, é como se fosse mesmo uma festa, onde as pessoas foram lá prontas para participar de uma forma exatamente organizada, coordenada, respeitosa, acima de tudo, né? Sim. E emocionada. Agora, gente, até nesse momento o pessoal vai continuar nessas brigas políticas. Gente, é uma tragédia, é uma coisa muito triste, que toca a qualquer pessoa. Não interessa nem a nacionalidade, nem o partido, né? Vamos dar uma pausa para respirar, não? Boa, agora 10 horas 35 minutos, horário de Brasília. Vou reforçar aqui o nosso tema da enquete hoje pelo WhatsApp para você interagir com a gente. É o tema polêmico lá em função do Supremo Tribunal Federal, o juiz Barroso, né, falando sobre a questão do aborto, que não seria crime, mas a partir até o 3º mês da gestação. Quer dizer, essa notícia ganhou as manchetes dos jornais e gera sempre uma discussão sobre um assunto tão polêmico como onde opiniões divergem de todos os cantos por todas as razões, né, sobre o aborto. Então a pergunta do WhatsApp hoje que ele na verdade não é uma pergunta, é uma convocação a você, não é para dar uma opinião sobre o assunto. Não é opinião, isso que eu queria deixar claro, porque as pessoas estão se posicionando a favor ou contra. Não é isso que a gente quer saber agora. A gente quer ouvir uma experiência, um relato de quem passou pela questão, ou se tem algum ente querido, alguém da família que passou por essa questão e gostaria de relatar pra gente aqui de uma maneira sucinta em mensagens de áudio ou em vídeo pelo nosso WhatsApp. Se você quer dividir com a gente o seu relato, o seu testemunho, 931171009 é o número. E pelo Twitter você pode interagir com o tema do dia também, que é hashtag luta contra a AIDS, né, Paulinha? Isso mesmo. Pode participar por aqui. Se você tiver alguma dúvida, pergunta, pode mandar pra gente aqui no Twitter. Boa, vamos lá. Hoje é quinta-feira, 1º de dezembro. Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Por isso a gente recebe aqui no estúdio do Morning Show um infectologista, o Jean Gorenstein, que é do Hospital Emílio Ribas. Bom, primeiramente seja bem-vindo, Jean, para conversar com a gente sobre esse assunto tão sério, né? Sem dúvida. Né? Que a gente já teve a oportunidade de falar com o senhor por telefone. Bom, vamos lá. Em que fase o senhor dividiria a luta contra a AIDS no Brasil? Desde lá o diagnóstico do primeiro caso de AIDS contraído em território nacional
né, no começo da década de 80, quando se morria num curto espaço de tempo, até hoje, o momento em que uma pessoa soropositiva consegue tocar a sua vida com qualidade e por anos a fio. Qual é o diagnóstico que você faz comparando, né, o início da doença, da chegada aqui no Brasil, até os dias de hoje, em que se consegue conviver com o vírus de uma maneira... Eu acho que assim, a gente tem vários cenários aí. O primeiro cenário, que no início da epidemia nós tínhamos um grupo específico que eram homens que faziam sexo com homens, que eram exatamente esses que eram os mais prevalentes para isso. Era o que chamávamos de grupo de risco. Exatamente. À medida que as coisas foram acontecendo, nós tínhamos nesse grupo homens que faziam sexo com homens e mulheres. E daí eles começaram a ter a contaminação das suas esposas e namoradas. Portanto, nós tínhamos uma fase que nós chamamos a homossexualização da epidemia. Isso gerou um estigma muito grande de associar isso como um evento específico para um grupo gay. Quando essas mulheres começam a ser comprometidas, a gente passa numa nova fase chamada heterossexualização, onde as mulheres são comprometidas. E essa fase de heterossexualização, ela se perpetuou uma vez que homens e mulheres acabam tendo a sua contaminação. Foi aí que houve também a questão da colocação, ou uma acomodação na colocação de forma a se considerar situações de risco, e aí não mais... Então, mas daí nós entendemos que todas as pessoas que têm relação sexual desprotegida são pessoas que têm práticas de risco. Uma única relação sexual desprotegida é o suficiente para fazer com que esse indivíduo acabe se contaminando. Então, muitas coisas mudaram. A primeira questão é, aquele grupo específico mudou o número de parceiros, começou a fazer uso do preservativo, diferente daquele grupo de heterossexuais que falava, mas isso não é uma epidemia gay, então eu não preciso me preocupar. Eu não faço parte desse cenário. E a epidemia realmente acabou se mantendo na população de homens que faziam sexo com homens e mulheres. Mas surge então a transmissão vertical, ou seja, daquela mamãe que estava grávida e que passava a transmitir para o seu bebê que nascia, portanto, contaminado. Paralelo a esse cenário, o que nós tínhamos? Nós tínhamos um avanço das tecnologias, com muito mais precocidade se fazia diagnóstico, que nós chamamos sorológico, as sorologias eram muito mais rápidas, a avaliação da condição imunológica através da dosagem de uma célula que a gente chama linfócito CD4, que é essa mesma que o vírus destrói, e por isso que a imunidade acaba sendo comprometida. Então a gente conseguiu dosar a carga viral, o quanto ele tinha de vírus no sangue, dosar esses linfócitos CD4, dar tratamento gratuito. E o Brasil, então, foi colocado como, dos países em desenvolvimento, como um país modelo a ponto de exportar esse know-how para países da África, e veja, isso eu estou me lembrando aqui enquanto você fala, por exemplo, de relatos, eu fiquei lembrando de pessoas, né, que passaram por isso, e pessoas públicas que passaram por isso. Tivemos lá o caso do Lauro Corona, tivemos o Cazuza. Eu me lembro de ter lido na biografia do Cazuza, Suas Mães São Felizes, em depoimento da Lucinha, mãe do Cazuza, a jornalista Regina Echeverria, ela dizia que quando se tomou conhecimento da doença, e não se sabia o que era, ele fez várias viagens para os Estados Unidos para tentar descobrir. E, inclusive, em entrevista aqui na Jovem Pan... A gente tem uma entrevista na Jovem Pan que ele tava com a AIDS, ele chama de AIDS, inclusive. E que ele fala que ele não tava. Porque acho que por essa história do preconceito, né? Também, né? Do preconceito, né? E aí, qual é a questão? Então, em paralelo, ao mesmo tempo que a gente viajou na heterossexualização, por outro lado, políticas públicas foram realizadas no sentido de conter isso na população e durante um período até que esse número estabilizou. Porém, o fato das pessoas ouvirem, tem tratamento, faz uma falsa percepção que tratamento é igual a cura. Houve um relaxamento. E aí as pessoas falam, qualquer coisa você tem remédio, você trata como se tratasse uma não é tão grave assim. 10 a 14 dias e está tudo muito bem. Não é uma verdade. Uma vez que você começa a usar medicação, o resto da vida você vai usar essa medicação
e Com seguindo efeitos com colaterais? todos os efeitos colaterais. Quais são os efeitos colaterais? Pois é, hoje a gente tem um arsenal de 22 drogas sendo contempladas aqui. 22 drogas. E cada qual tem os seus problemas. Na primeira fase, que é uma fase muito difícil, é uma fase que o indivíduo pode ter desde uma situação absolutamente assintomática, ele tolerar muito bem o remédio e falar, olha, não estou sentindo nada, como 30% dos casos tem diarreia, tem vômitos, tem muitas das vezes manchas na pele, como se fossem aquelas urticárias, que nem por isso precisam ser suspensas as medicações. Então, cada um tem os seus efeitos colaterais. Os efeitos colaterais mais tardios de algumas drogas podem ser o que nós chamamos de lipodistrofia. É o acúmulo de gordura de uma forma muito mais importante na barriga, no tórax, e ele diminui a concentração dessa gordura no rosto, nos braços e pernas. Esse é um problema, porque isso torna esse indivíduo absolutamente identificável. Voltando um pouquinho àquela imagem que nós tínhamos do Cazuza com aquela... né? Mostrando muito mais os ossos do rosto e tudo mais. Então, claro que não é isso que a gente quer nas medicações, muito pelo contrário, você quer que o indivíduo inicie o tratamento, tenha toda a segurança e não usufrua desses efeitos colaterais, porque uma vez que existam esses efeitos colaterais, muitas das vezes esse indivíduo acaba por abandonar. Como nós temos realmente um grande número de drogas disponíveis, nós podemos jogar, não, então eu tiro essa e coloco aquela. Ou seja, hoje ficou muito mais prático a utilização das medicações. Hoje, para quem usa a terapia antirretroviral, nós temos um comprimido só, contendo 3 medicações, nos quais ele faz esse uso à noite. Então, é muito mais cômodo do que nós tínhamos. Antigamente, a gente tinha que usar 10 remédios dentro daquele coquetel. Então, é o que nós chamamos isso de comorbidade posológica. Hoje, o infectologista Davi Wippe fez um artigo dizendo que, por ano, em média, só aqui em São Paulo, morrem cerca de 3 mil pessoas soropositivas. E aí ele faz um comparativo, dizendo, olha, para comparar, no ano passado, em São Paulo, morreram 490 pessoas vítimas de dengue. Claro, faço aqui a ressalva que ele mesmo faz ali no artigo dele, que toda morte tem que ser lamentada, mas o ponto que eu queria tocar com o senhor é, será que nós, imprensa, autoridades, políticas públicas, a gente está sendo um pouco subestimando a doença, assim? Pois é, nós temos muita dificuldade em falar com a doença, porque nós temos 2 aspectos. Nós temos quem está adoecendo, ou seja, aquele indivíduo que é vítima do vírus, que acabou de receber o diagnóstico, e eu não posso dizer assim, olha, você vai ter efeitos colaterais, mas por outro lado eu preciso dizer para ele, os efeitos colaterais podem acontecer, e mais do que isso, você não tomando as medicações, você vai ter o risco de desenvolver as infecções oportunistas. Nós temos uma diferença entre o HIV e AIDS. O indivíduo que é HIV positivo assintomático, ele tem imunidade alta e ele não desenvolve doença. O indivíduo que tem AIDS, ele tem doença oportunista. É um conjunto de sinais e sintomas de doenças que aproveitam essa oportunidade do sistema imunológico que está enfraquecido. Então é muito difícil virar para esse indivíduo e falar assim, olha, as pessoas estão morrendo. Elas estão morrendo na maioria das vezes, porque hoje, por exemplo, o Ministério da Saúde lançou ontem um novo dado que 110 mil pacientes que têm sorologia positiva para HIV não sabem. E 260 mil que sabem são aqueles que não usam a medicação porque banalizam, não tem problema, eu estou ótimo. Esse é o problema, quer dizer, a somatória desse número, 330 mil pacientes, quer dizer, na verdade, 370 mil pacientes, esses sim vão ter risco de morrer, e não aqueles que estão tomando a medicação. Deixa eu aproveitar aqui, só para seguir na questão que a Ellen colocou, do assunto tá na mídia ou não, eu estava me recordando aqui, por exemplo, o filme Pequeno Segredo traz um relato da família Schurman, da garota adotada pela família, portadora do HIV, quer dizer, tá no cinema. Me lembrei também do filme Califórnia, da Marina, que tem o tio da garota que volta dos Estados Unidos. Era o filme relata um momento da década de 80, ali, meados dos anos
80, bem no início da doença, ainda sem saber o que é. O tio também da personagem principal, portador do HIV. Nessa questão do assunto, ele vem me parece, mais em relatos que no cinema, no teatro, enfim, do que também na imprensa. Quer dizer, esse relaxamento que a Ellie se referiu, por conta dos medicamentos, das novas técnicas de tratamento, também, de alguma maneira, se eu posso dizer, infectou a imprensa também de talvez não falar muito mais do assunto, porque aquilo não é mais um problema, talvez, na visão coletiva de vida ou morte, por conta dos remédios que propiciam ao paciente viver ainda anos a fio, como eu me referi aí. Mas é um assunto que faz parte do cotidiano das pessoas. É uma questão que chegou para ficar. Como se fala do câncer, como fala-se da AIDS também. Hoje nós estamos no 3º ano dessa campanha de Dia de Luta contra a AIDS, que começa geralmente 1 a 2 semanas antes do dia 1º, quer dizer, geralmente em meados do mês de novembro. Qual é o objetivo dessa campanha? Atingir exatamente o jovem. Só para você ter uma ideia, hoje o jovem de 15 a 19 anos teve o número de casos na evolução nos últimos 10 anos triplicados. E de jovens de 20 a 24 anos, duplicados. Portanto, nós temos hoje no Brasil, desse total de casos, 40% de jovens de 15 a 24 anos. E a culpa, realmente, você tem toda a razão, é nossa de não estar dizendo esta doença mata. Volto a dizer, nós temos que ter a coragem de dizer é uma doença que mata e, mais do que isso, muda o curso da vida dos nossos jovens. Por quê? Porque além dos efeitos colaterais da doença que podem acontecer, ela tem uma doença por trás da doença, que é o estigma social de preconceito. Eu vou passar para a Paulinha fazer a pergunta, doutor, mas eu quero aproveitar e fechar esse tema da conversa com um post que tem aqui, uma matéria a respeito de um jovem portador do HIV que está na internet hoje. Ele é ator, chama-se Gabriel Comicone e tem 21 anos e ele fala aqui, tem uma matéria falando sobre ele tem um canal no YouTube que ele resolveu abrir esse canal por conta de se ver como um portador do HIV e não ter e achar que não tem divulgação, que as campanhas se concentram mais. A crítica que ele faz é que as campanhas até então se concentram mais nos períodos do carnaval, onde se fala isso. Então, uma crítica que ele faz, e uma maneira dele encarar a missão, como ele define, é abrir um canal e comentar e falar da doença abertamente de uma maneira leve, não como o peso que se deu no início, talvez. Mas eu acho que essa maneira leve é que deu abertura para os nossos jovens falar, não tem que me preocupar. O jovem, ele tem 3 problemas, na verdade. Um dos problemas é fazer essa confusão do tratamento versus cura. Segundo aspecto, o jovem ainda olha o outro como bonito e bonita, e bonito e bonita não tem doença. Não tem AIDS. Então, ele não tem AIDS, mas tem HIV. Quem vê o HIV é assintomático. No começo da campanha já passou por essa fase. Quem vê cara não tem AIDS. Mas eu tenho a impressão, a Paulinha uma vez deu um exemplo aqui que para mim mata muito, eu tenho essa sensação, o discurso. Nós partimos de uma consciência em casa de que quem usa camisinha é porque é infiel e não está exatamente naquela relação. Não é uma relação de proteção, é uma relação de amor e proteção com o outro. A ideia da promiscuidade. Eu acho que isso é uma coisa complicadíssima. Eu acho que assim, também, o jovem hoje, o jovem, ele tem uma atividade sexual muito mais presente, frequente e muito mais diversa do que aconteceu alguns anos atrás. Então, nós não queremos saber com quem ele faz, com quantos ele faz, mas como. Então, usar o preservativo na relação é extremamente importante. O que nós não temos hábito é de incorporar, é de dizer dentro das nossas próprias casas, com os nossos filhos, usar um preservativo. É isso que eu tô querendo. O que eu quis dizer nessa época é que eu uso o preservativo até hoje. Sou casada, tenho 2 filhos e uso preservativo. E aí eu dei o exemplo aqui que na minha casa tem preservativo em vários lugares. E que eu acho que isso, de repente, pode ser legal para os meus filhos no futuro, porque quando eu não vou ter que chegar com um preservativo. Olha, gente, tudo bem, isso aqui é um preservativo. Eles vão saber que os pais usam o preservativo em casa, porque eles se gostam e é normal na relação a gente usar o preservativo como uma forma de não engravidar, de não pegar doença, mas assim, porque ali tá relacionado aos pais, a um carinho, a uma proteção, e não tipo eu chegar, olha, tudo bem, eu e seu pai,
Enfim, nunca usamos preservativos, estamos aqui transando maravilhosos. Agora você, querido, vai com esse preservativo, entendeu? Porque eu acho que o jovem não tem afeto, não sente que aquilo é uma proteção e um carinho. De repente, se a menina fala pro cara, pega aí a camisinha, aí fica aquela situação, não vai ser gostoso, sei lá, são mil coisas que o jovem... Mas eu também acho que hoje o preservativo na relação, ele não entra como um apetrecho de prazer, né? De saber colocar de uma forma erotizada, enfim, ele tem que fazer parte de um jogo do prazer, e não como um tabu. Pô, o preservativo, ele como uma quebra do clima ali, né? Afasta do meu parceiro ou da minha parceira. E eu acho que a gente vai precisar falar mais sobre isso. A gente tem só mais um problema, Edgar, sabe qual é? É que esse jovem, muitas vezes, tem um preservativo no bolso e na bolsa e ele vai pra balada. Sim. E aí ele usa drogas lícitas e ilícitas e ele esquece do preservativo. Por isso é importante a gente lembrar uma outra coisa. Nós temos o que a gente chama de PEP, que é a profilaxia pós-exposição. São aquelas pessoas que até 72 horas de terem tido uma relação desprotegida ou que rompeu o preservativo, procurem um pronto atendimento perto de casa e eles vão receber gratuitamente o coquetel por 28 dias. É muito garantindo legal isso. Isso está no sistema público, no SUS. Sim, é gratuito. Então é importante a gente falar sobre isso. Quando ele diz que só acontece essas informações na época de AIDS, isso não é uma verdade. É que a gente não tem espaço. Quando a gente vai falar no carnaval, todo mundo abre. Quando a gente vai ter espaço para o dia 1º, todo mundo abre. Vamos falar na parada gay. Parada gay, pô, isso não. Então nós vamos falar sim. E o objetivo das nossas campanhas no Emílio Ribas é exatamente estar falando frequentemente que para nossa maior vítima, em todos que os são os âmbitos, jovens. em todas... Não, mas então, gente, ó, que fique claro, se um dia você foi lá, ficou escapou, em dúvida, transou sem camisinha... Não é ficou em dúvida. Você não sabe. Transou e não sabe, tá em transou dúvida. Sem camisinha, você não sabe quem é a pessoa. Pois é, você já isso. vai e faz a PrEP, entendeu? E outra tem coisa, a PrEP também. Nós temos outra coisa. Nós temos ainda a possibilidade de fazer testagem. 110 mil pessoas não sabem que são soropositivas. Então procurem algum centro de referência de AIDS na sua cidade. Faça gratuitamente, é sigiloso, porque quanto antes você começar, você não vai desenvolver aquilo que a gente falou. AIDS, que é um conjunto de doenças oportunistas. Doutor, aqui no Twitter, da vacina, a Tati... tudo bem. É que a Tati tá lembrando uma coisa bem importante aqui. Foi uma reportagem especial há alguns anos do Edgar Maciel no Estadão, a história dos carimbadores, né? Isso é uma realidade, tá por aí. Como é que é? Explica um pouquinho pro público. Você sabe que, graças a Deus, o número é extremamente pequeno. Eu tive um dos pacientes que foi vítima exatamente de um carimbador, porque o que acontece? A gente tem que entender que as pessoas, quando têm uma relação casual, ou mesmo uma relação mais estável, 2 ou 3 meses, é muito comum as pessoas tirarem um preservativo e ninguém fazer aquilo que a gente chama de acordo sorológico. O que é isso? Vamos fazer assim, a gente tira o preservativo, mas você vai fazer o teste e eu também vou. E aí sim, tirar a camisinha. Então as pessoas falam, nossa, a gente tá tendo 2 meses de relação, puxa, é tão bacana, você é legal, eu também sou, vamos tirar? Faz esse o teste problema. antes, tira porque depois. Muitas das vezes esse indivíduo ou não é sabedor, ou acaba sendo um desses que felizmente é uma raridade, mas que pode sim contaminar. Então, as pessoas, os jovens que estão nos ouvindo, estão tendo uma relação nova, está começando agora, antes de tirar a camisinha, faça a testagem do casal e aí sim, com tranquilidade, tirem a camisinha e curtam. A gente está conversando aqui no Morning Show com o médico infectologista Jean Gorenstein, do Hospital Emílio Ribas, falando nesse Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Tem a questão da vacina, que eu quero ouvir o senhor da PrEP a respeito. Também. Daqui a pouco a gente segue nessa conversa aqui com o Dr. Jean no Morning Show. Eu tenho a boa notícia agora. Essa boa notícia é a de que nesse mês de dezembro, que começa hoje, não teremos a tal da taxa extra na conta de luz. Queridos ouvintes, desde que a gente começou a enfrentar os racionamentos em 2013 por conta de um longo período de seca, o governo vem acionando as usinas termoelétricas a carvão. O custo dessa fonte energética é mais alto, o que, portanto, acabou onerando a conta de nós, consumidores. Basicamente, o que o governo fez foi escalonar a taxação de acordo com a crise hídrica.
hidrelétrica, ou seja, reservatório das hidrelétricas lá embaixo, conta de luz lá em cima. Bandeira vermelha no pico da seca, significou R$4 a mais a cada 100 kW de energia, passando pela bandeira rosa, aumentando em R$3 a cada 100 kW, a amarela aumentando em R$1,50 e a bandeira verde, sem custo extra. Bom, como as chuvas dos últimos meses abasteceram os reservatórios das hidrelétricas, não teremos o custo extra em nossa conta de luz nesse mês de dezembro. E aí a expectativa aumenta para o verão, né, onde as chuvas são mais frequentes. E isso é uma boa notícia. Morning Show hoje conversando com o médico infectologista Jean Gorenstein do Hospital Emílio Ribas nesse dia mundial de luta contra a AIDS. Eu acho que a gente pode voltar agora desse bloco a falar da vacina. Ontem até me referi aqui sobre testes que vêm sendo feitos desde a primeira vacina há 7 anos, tal, de avanços no sentido de encontrar uma vacina. Como estamos nesses estudos? Pois é. Na visão do senhor? A vacina Jean? ainda é algo que vai sair, mas ainda a gente vai demorar um pouquinho mais, ela não é tão eficaz, não está mostrando o número de eficácia como se gostaria. Em paralelo, existem algumas medicações que são muito promissoras. Só para você ter uma ideia, nós temos, quando o vírus entra no sangue, ele vai para todos os órgãos, ele vai para o fígado, vai para o rim, vai para o cérebro, vai para os gânglios, e alguns deles ele cria o que nós chamamos de santuários. Então, a medicação do coquetel antirretrovirais não conseguem entrar, por exemplo, em locais como gânglio. No cérebro é uma distribuição que nós chamamos errática, ela não é uniforme. Em alguns lugares o vírus ainda continua. Portanto, quando nós tratamos esse paciente, por isso que nós não dizemos cura, nós temos uma cura funcional. Ele diminui a imunidade, quer dizer, ou melhor, diminui a carga viral, a quantidade de vírus no sangue, a ponto de não ser detectável, e melhora a sua imunidade. Lembra aquela célula CD4? Torna-se mais alta, então ele não desenvolve doença. Então eu tenho aí o que nós chamamos de cura funcional. Mas ele não pode parar de tomar medicação. Se ele parar de tomar, aqueles vírus que estão nesses lugares chamados santuários saem e ele volta a desenvolver. A gente poderia relacionar essa infecção viral com uma gripe, por exemplo. A gripe não tem cura. A gripe, ela se transmuta, o vírus se transmuta, você toma o remédio quando você precisa, quando você está... Mas a diferença da gripe é que à medida que você tem a doença, você erradica, você combate. Ele não fica inoculado, latente, que nós chamaríamos. Aí não. O indivíduo mantém persistentemente o vírus nestes locais, volto a chamar santuários. E aí, as drogas hoje que estão sendo desenvolvidas estão tirando esse vírus desses locais e jogando na circulação, na corrente sanguínea, e com isso vão ser expostas ao coquetel. Então, isso tem mostrado realmente uma grande possibilidade, e com isso talvez nós possamos dizer sim a AIDS no caminho da cura. Mas, de toda forma, hoje nós não temos cura, temos tratamento, e a prevenção ainda é o melhor remédio. E a PrEP? A PrEP, hoje, a PrEP era para um grupo específico de pessoas que eram casais que nós chamávamos soro-discordantes. Ou ele positivo e ela negativa, ou vice-versa, e que de repente se dava a medicação, a terapia antirretroviral, para que eles, ainda em uso do preservativo, pudessem fazer uso ao longo quer dizer, não seria um período curto, mas ao longo de toda a sua vida, garantindo assim a não contaminação. Isso não ficou estabelecido se o Brasil ainda vai se definir, era para dezembro, passou para janeiro, possivelmente nós ainda não tenhamos nos próximos meses essa distribuição. Mas, de qualquer forma, é uma situação extremamente controversa, porque a gente já percebeu o seguinte, que muitas das pessoas que usavam a terapia antirretroviral com risco dos efeitos colaterais falavam assim, puxa vida, agora eu não preciso usar preservativo, se eu já tomo ali. Então é isso que houve sim uma reflexão, o quanto é uma medida assertiva. Nós temos que
pedir para que as pessoas se usem e se utilizem do preservativo nas relações não é só para o HIV. Hoje nós tivemos uma epidemia de sífilis e principalmente na transmissão para o bebê, levando danos irreversíveis se não tratados, como é o que nós temos. E aí entra visto. a questão comportamental, né? Porque você vê, para chegar numa epidemia de sífilis em pleno século XXI, né? O negócio, quer dizer, tá bem descuidado, né? Então, e nós temos sim que criar esse conceito das pessoas se preservarem. Por isso, o preservativo. O se cuidar é se cuidar com a AIDS, para hepatite B, o HIV, junto o HPV, que é a verruga genital, que é responsável pelo câncer do útero nas mulheres. Então, isso é muito importante. Eu acho que a gente tem que assumir uma postura, sim, diferente. Ô, doutor, muito se ouve falar sobre a excelência do Brasil no tratamento da AIDS. Num ranking mundial, em que posição o senhor coloca o tratamento oferecido pelo Sistema Único de Saúde do país? Se nós fôssemos analisar hoje em países em desenvolvimento, nós estaríamos número 1. Nós oferecemos à população terapia, ou seja, o coquetel, de forma gratuita, diferente do que acontece, por exemplo, na América Latina, que o paciente é obrigado a pagar. Essas medicações são fornecidas pelo Sistema Único de Saúde de forma gratuita. Todos os testes que são feitos durante o seu segmento nos hospitais, seja a carga viral, seja a dosagem do CD4, sejam eventualmente internações que esse paciente seja submetido, são também fornecidas de forma gratuita pelo Sistema Único de Saúde. E volto a dizer, diferentemente do que acontece na própria Europa e Estados Unidos. Pois é, nós realmente temos muito a valer, mas nós estamos errando numa coisa, em prevenção. Então nós temos que falar mais, nós temos que agradecer a vocês, especialmente da Jovem Pan, que sempre abrem esse canal para nós do Emílio Ribas, para que possamos sim falar mais sobre esse assunto e alertar os jovens. Quem sabe a gente possa comemorar daqui a alguns anos. Aliás, doutor, como é que... Eu queria que o senhor que é idealizador da mobilização virtual contra a AIDS, queria que você explicasse para o nosso ouvinte como é que funciona esse movimento. Bom, na verdade existe o Dia de Luta contra a AIDS, que é acessado pela página do Emílio Ribas. Acesse a página do Emílio Ribas, lá existem algumas orientações, não só de você poder mudar a foto de perfil colocando um laço vermelho, como, ao mesmo tempo, poder ter algumas orientações como essas do que a gente está falando, da profilaxia pós-exposição, o que fazer, quando fazer. Então, vale a pena ter realmente esse acesso. Por que a gente usou as mídias sociais para poder divulgar isso? Porque essa é a forma com que o jovem se relaciona com as pessoas. Então, mostrar e facilitar o acesso à informação é a primeira posição. O segundo aspecto, colocando a foto de perfil, é dizendo, sim, eu tenho consciência, eu me protejo, sou responsável. Doutor, no Twitter, a Alda, nossa ouvinte, faz uma pontuação importante. A gente fala do sexo entre pessoas do mesmo sexo, homem e homem, e ela pergunta, e entre as lésbicas, entre mulheres, há esse risco, tem que ter esse cuidado? Entre as lésbicas, a nossa preocupação passa a ser outras doenças sexualmente transmissíveis, como herpes, o HPV, que é a verruga genital, mas para o HIV em si não existe essa preocupação. Tá certo. Queria agradecer a presença do médico infectologista Jean Gorenstein, do Hospital Emílio Ribas, esclarecendo muitas questões relacionadas ao HIV, à AIDS, nesse Dia Mundial de Luta contra a AIDS aqui no programa. Obrigado, doutor. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado a todos. Um abraço. Olha só, vamos com o nosso programa. Perguntamos pelo nosso WhatsApp. Fizemos a questão lá do aborto que corre no Supremo Tribunal Federal, né? O ministro Barroso falou, né? Dizendo não crime mais até o 3º mês da gravidez, um assunto que está em discussão no noticiário, e aproveitamos aqui para perguntar pelo nosso WhatsApp. Um relato, pedir ao ouvinte do Morning Show que relatasse alguma situação, alguma experiência nesse sentido, e os ouvintes, claro, sempre nos atendem, mandaram. Vamos ouvir. Morning Show. Então, eu sou a Nani de Blumenau e eu já presenciei uma amiga que ela tinha engravidado e ela queria abortar, porque ela estava no auge da idade dela. Na verdade, ela estava com 20 anos ou 19 anos e ia ser um susto para a família. E ela tinha acabado de começar a namorar e tinha engravidado. Então, ela decidiu abortar.
E uma conversa com ela, eu falei, olha, conversa com teus pais primeiro, talvez eles vão aceitar, enfim. E antes de fazer isso, pensa que, na verdade, é uma criança que está ali dentro de você. No dia seguinte, ela me falou que tinha falado com os pais e decidiram ter a criança. Hoje, é uma amiga minha, tem um filho lindo, inteligentíssimo, eram namorados e casaram, é um casal perfeito, muito querido por sinal, e é uma família linda. Então acho que realmente se ela tivesse abortado, será que estaria assim? Né? Eu acredito que o aborto não é um aborto. Beijo. Oi, pessoal do Morning Show. Eu já fiz um aborto, eu tinha 22 anos na época, hoje eu tenho 39. Tenho 2 filhos e na época não tinha condições nem psicológicas, nem financeiras, nenhuma de ter esse filho. Eu tinha 22 anos, o meu namorado na época tinha 18. Então a opção foi fazer o aborto porque não tinha condições. Eu acho que é uma questão totalmente pessoal, particular, que cada um tem que ter consciência do que está fazendo. Eu não sou feliz com isso, mas eu não me arrependo. Bom dia, galera do Morning Show. Aqui é Eron Márcio Alves Ramos, de Vitória, Espírito Santo. Cara, eu passei por uma situação assim. Eu tive um lance com uma menina há uns 8, 9 anos atrás. E ela veio engravidar, ela estava no auge, terminando a faculdade e tal, de jornalismo, e estava prestes a conseguir um emprego na emissora local aqui. E, cara, ela ficou desesperada, ela contou pra mim, ficou desesperada, e eu também estava numa situação financeira um pouco delicada e tal. E ela decidiu fazer, eu não quis, e ela decidiu fazer e tal. Consegui o dinheiro pra ela e falei com ela que se ela desistisse, eu assumia a criança mesmo, não ficando com ela, ou ficando com ela e coisa e tal. E ela decidiu fazer, entendeu? Foi uma noite complicada, depois que ela fez o procedimento. Ela passou muito mal, teve que ser hospitalizada. E até hoje a gente se fala, coisa e tal, e hoje ela tem um filho. E ela me contou que se arrepende muito. E eu me arrependo muito. E isso quase aconteceu com a minha filha de 2 anos. Então, cara, é complicado. É complicado. Bom, agradecer aos nossos ouvintes que dividiram aqui com a gente experiências vividas com relação ao aborto, um tema que está sendo discutido novamente, que está à tona, né, na imprensa no dia de hoje. Ô Edgar, se você me permite aqui o resultado da nossa enquete ontem. Temos já o resultado do Jornal da Manhã. A pergunta era a seguinte: a maioria da primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu nesta terça-feira que praticar aborto nos 3 primeiros meses de gestação não é crime. Aí a gente perguntava no nosso aplicativo: você concorda com a decisão do Supremo? Sim, foi a resposta de 30% dos participantes dessa enquete e não 63%. O restante não quis opinar, é isso. Bom, e a nossa hashtag, Paulinha, nossa hashtag é com Segue relação aqui. ao dia de hoje, hashtag luta contra a AIDS, pra quem se interage com a gente pelo Twitter. Isso. O pessoal pode participar por aqui. Tem um monte de gente mandando mensagens sobre usar camisinha, algumas coisas bem legais. A gente tá retweetando aqui pelo Twitter da Jovem Pan. Então posta aí, hashtag luta contra a AIDS. Agora 11h20, horário de Brasília. Ô, Vini! Diga! Você que é o corintiano, então vou convocar você pra falar do Palmeiras. Olha agora. só, com muita propriedade, claro. Eu quero saber o seguinte: o Cuca vai deixar a equipe, é isso? Vai deixar. Quais as questões que levam o Cuca a abandonar o Verdão, hein? Família, Edgar, ele vai cuidar da esposa, era algo que ele já tinha certo desde quando ele chegou ao Palmeiras. Ele já tinha comunicado isso para o diretor do Palmeiras, o Alexandre Matos, que após esta temporada ele ia ficar 6 meses aí descansando e também cuidando da esposa, que tem alguns problemas de saúde. Então o Cuca não será treinador do Palmeiras em 2017, se despede no jogo não deste final de semana, né, no próximo, porque a rodada foi adiada, no dia 11 contra o Vitória, fora de casa. Palmeiras já em busca de novos nomes. Já podemos trabalhar na arte da especulação e sempre, né? Inventar possibilidades aí no comando da equipe ou não? O Palmeiras estava querendo o Roger,
que a Ellen conhece bem. Só que o Roger ontem acertou com o Atlético Mineiro. Já não está mais no mercado. É o Roger, que foi jogador, era treinador agora. Treinou o Grêmio, acabou saindo dentro de uma crise ali. Foi saindo, substituído pelo Renato Gaúcho. Sim, o Edgar tá sabendo legal quem é o... Não, o Roger é jogador, comentarista, jogador? Não, outro então, Roger. Porra, o Roger lateral. Pra mim o Roger é aquele. E aí agora o nome mais forte parece que é do Eduardo Batista, que está na Ponte Preta, é um belo nome, um treinador interessante, ou também o Alberto Valentim, que já trabalha lá no Palmeiras, né, auxiliar técnico, já teve trabalhos com a base, então Alberto Valentim pode ser efetivado. O Maurício Gagliotti, que é o novo presidente do Palmeiras, está aí analisando qual a melhor alternativa para o clube. Agora, ainda falando de futebol no lado negativo, Edgar, em meio a tantas dessas manifestações que a gente viu de civilidade, de solidariedade, de carinho, de paixão, de amor com relação a Chapecoense, né? Vindo aí de parte da Colômbia, mas de todos os clubes do Brasil e também do mundo, a gente tem neste meio alguns personagens que a gente até lamenta estar citando aqui, mas como são figuras conhecidas, né, dirigentes do futebol, a gente tem que estar falando. Uma delas é uma pessoa que quando abre a boca só fala besteira, que é o Fernando Carvalho, diretor do Internacional, já foi presidente do clube também, e que ontem, perguntado sobre o adiamento da rodada, né, e sobre tudo que está vivendo a Chapecoense, ele citou assim o caso. Vamos lá. Além do sentimento, além da consternação que os nossos jogadores estão tomados, porque a maioria deles já se relacionava com os atletas, hoje deu para ver na reunião que nós fizemos para dispensar do treinamento, retomaremos amanhã. Temos a nossa tragédia pessoal aqui, a nossa tragédia particular, que é fugir do rebaixamento. Esse adiamento de rodadas certamente vai ser prejudicial. Eu não estou nem falando nisso porque, como a consternação é geral, como a solidariedade é unânime de todo mundo, não é hora de reclamar. Mas certamente esse adiamento vai trazer alguns embaraços que lá adiante nós vamos ter que comentar. Não estou falando nisso, mas estou falando. E a nossa tragédia pessoal, né? Comparando com o que aconteceu com a Chapecoense. Pelo amor de Deus, né, Fernando Carvalho? Morreram 71 pessoas e a tragédia pessoal do Inter, na verdade, é uma incompetência da qual você faz parte. E o Marco Paulo Del Nero, né? Desse também a gente não espera nada de bom, que quer que seja feita a última partida entre Chapecoense e Atlético Mineiro. O vice-presidente da Chapecoense, o Ivan Toso, falou: olha, Marco Paulo, nós não temos 11 jogadores. O Marco Paulo falou: não, vocês têm sim, vocês têm as categorias de base e nós precisamos fazer uma grande festa para o povo de Chapecó. De uma sensibilidade incrível aí, o Marco Paulo Del Nero, presidente da CBF. Olha, né, frente Edgar? a esses absurdos aí, a gente só poderia ouvir, né, a voz da sensatez, o grande Tite, né, a respeito disso aí, o que é o nosso comandante da seleção brasileira, o que achou disso? Respeito. Mas respeita quem? Respeito todas as pessoas, mas foram infelizes. Faltou sensibilidade. Vamos lá, falar de Comic Con, né? Vamos mudar o rumo da prosa aqui, porque a Comic Con começa hoje, com uma expectativa aí de bater recorde, hein, Paulinha? Vai ser muita gente. Terceira mesmo. edição, é? Terceira edição, esse ano eles homenageiam o Renato Aragão, o Didi. Mocó. Né? Muito bacana. Essa homenagem ao Renato Aragão, mas eles vão trazer muita gente legal. Tem muitos convidados incríveis que vêm ao Brasil para participar da Comic Con. Então a gente tem, por exemplo, o Frank Miller, que é um mito das histórias em quadrinhos. Ele que é responsável pelo Batman mais obscuro, que foi lançado nos quadrinhos por The Dark Knight Returns. E é o Batman mais parecido com o Batman que a gente conhece hoje, né? Essa coisa mais darkzeira, assim, meio horrorosa, do mal, um Batman meio sombrio, né, Ed? Na verdade ele luta pelo bem, mas ele é meio sombriozão. Pra mim é do seriado só, meio gordinho. Então, esse aí não tem a ver com o Frank Miller. Caverna, meu. É exatamente esse que o Frank Miller desconstruiu. Mas vai ter muita gente legal, ó. Tem mais, tem o Vin Diesel, a Ruby Rose e a Nina Dobrev. Eles vêm falar sobre o filme novo, o Triple X reativado. Vai ter também a Natalie Dormer, que é a rainha Marjorie do Game of Thrones. Tem muita gente a fim de ir lá pelo menos tirar uma foto com essa rainha
era meio má, meio esperta, meio oportunista e muito maravilhosa. Vai ter também a Mila Jovovich e o diretor do Resident Evil 6, o capítulo final. Tem ainda a Ivana Lynch, que é a Luna Lovegood dos filmes do Harry Potter. Então os Potters maníacos estão loucos também pra conferir o painel com ela. O Neil Patrick Harris, de How I Met Your Mother, também vem pra Comic Con. Ele vai falar sobre uma nova série da Netflix pro ano que vem, que é Desventuras em Série. E ainda tem uma série de convidados, por exemplo, o Kiko de Chaves, o ator que fez o Kiko de Chaves. Que, enfim, quem é geek também gosta de Chaves, você sabe, né, Ed? Gosta de livros, gosta de tudo, mas também gosta de Chaves. Tem o elenco do novo filme do Power Rangers, todos os Rangers. Galera da série Sense8, a Bianca Comparato, o Rodolfo Valente, a Vanessa Oliveira, o Rafael Lozano e a Mel Flockhuller, sei lá o nome complicado, da série 3% também vão estar lá. Olha, vai ter muita coisa. Vai ter exibição de documentário For the Love of Spock, celebrando 50 anos de Star Trek com o filho do Leonard Nimoy, que é o Adam Nimoy. Vai ter, enfim, exibição da nova temporada do Sense8. Vai ter Moana, esse desenho da Disney que a gente já falou, que está arrecadando super bem nos Estados Unidos, com a presença dos diretores que vão falar sobre animação e criações da Disney. Enfim, é um grande painel aí para quem gosta de cultura pop e vai acontecer então em São Paulo durante todo o final de semana, até domingo, muita coisa pra acontecer na Comic Con. Você sabe que hoje é dia de estreia nos cinemas, lógico, né, quero te Ed? ouvir, porque, olha, nós já estamos aqui na reta final e você não falou nada do cinema ainda. Pensei que acabasse isso. Não, vai ter. Ela vai dar um Pensei que spoiler. ia acabar. Dá pena? Segura aí. Vou dar 3 dicas de cinema pra vocês. A gente tem a estreia de Anjos da Noite, Guerras de Sangue. É um filme que tem um trailer muito bom mesmo, com a Cat Beckinsale. Mas é um filme de vampiros e lobisomens. Então, se você não assistir curte... aquele filme A Chegada lá, fui ver, nossa Você não senhora. gostou de A Chegada? É ruim. Você não gostou, né, Edgar? Dá pena, viu? Eu duvido, mas ela já fala tudo, velho. Já falei tudo, né? Bom, mas, aliás, A Chegada deve seguir em cartaz, apesar do Edgar não ter gostado. Muito ruim. Mas, hoje, o lançamento é de Anjos da Noite. Essa série, Underworld, tem 13 anos de existência, tem muitos outros filmes anteriores, Anjos da Noite Underworld, Anjos da Noite A Evolução, Anjos da Noite A Rebelião, Anjos da Noite O Despertar, e traz basicamente essa personagem que é da Kate Beckinsale, na pele de... Ela é uma vampira que foi traída, assim, pelo clã. Ela é meio uma vampira solitária, mas, no fim, nesse filme em especial, ela vai tentar travar a paz, assim, entre lobisomens e vampiros, que são, como você sabe, né, Edgar, e conhece, inimigos. São inimigos. Tem mais, tem um nacional... O Filho Eterno. Quem ganha essa peleja, Paulinho? O lobisomem ou o vampiro? Ah, é sempre empate, né, Ed? Você sabe. Nossa, Todo a única filme dá coisa empate. boa de vampiro que eu vi na vida foi Vamp, na Globo. Não, Drácula... de Bram Stoker. Johanna no auge. Não, Brad Vai Pitt polêmica, e Tom vai. Cruise em Drácula de Bram Stoker é um putz de um filme. A Kirsten Dunst no seu primeiro papel, desculpa, constar por fora. Mas vamos lá, O Filho Eterno, longa nacional, também tem lançamento hoje. É um filme baseado num livro de mesmo nome, do Cristóvão Tesa, e que traz uma história muito difícil, né, Edgar? É o pai de uma criança síndrome de Down e como ele lida, e não é de uma forma fácil, com o nascimento do filho. No elenco, a gente tem... Parece bom esse filme, viu o trailer também? Nossa, eu Parece chorei bem no bom. trailer. Me emocionou demais. É o Marcos Vera, que a gente tá acostumado mais ali no Porta dos Fundos, em papéis cômicos, mas num papel bastante dramático. A Débora Falabella faz o par com ele sendo a mãe. E tem o estreante Pedro Vinícius, que é um garoto portador da síndrome de Down, que dá um show. Olha, é bastante emocionante o trailer. Eu tenho certeza que essa é uma boa escolha de filme, um filme do Paulo Maclean, então em cartaz pra vocês, O Filho Eterno. E a minha última dica fica pras mães, como eu, que praticamente serão obrigadas a levar as suas crianças aos cinemas para assistir a animação Galinha Pintadinha Mini na telona. Que é isso? Na verdade, é a nova temporada da Galinha Pintadinha, mas agora com os personagens um pouco diferentes, né? Eles mudaram um pouco a carinha dos personagens, mas aquela fórmula básica de, enfim, animação, historinhas, atividades e música. Vai ser muito bonito. Olha, não sei, acho que vocês não vão estar nesse cinema comigo, a Galinha Pintadinha Mini na telona. Agora, uma coisa maravilhosa que aconteceu ontem, a Netflix anunciou a atualização e agora a gente já pode baixar Isso é bom, hein? em smartphones, iPads, iOS ou Android, a programação da Netflix. Algumas séries e filmes, não é todo o catálogo que está disponível para download, mas já dá. Você baixa por aqui, quando você for para um lugar sem internet, você consegue assistir sem problemas aí
ao conteúdo Netflix. Obrigada, Netflix. Isso foi muito bom. E é um filme que estreou na semana passada, que a gente esteve aqui, conversamos inclusive com a Andréa Horta, o Hugo Prata, o filme que fala da história, conta a história da Elis Regina. Tive ontem com o Hugo e ele estava muito feliz assim com o filme, o público que tá indo, as pessoas que reclamam, né? A gente fala tanto dessa coisa do brasileiro que reclama, só tem filme de engraçado da Globo Filmes, tal, né? De palhaçada, de humor, aquelas comédias que invadem os cinemas, tal, e que reclamam, o filme brasileiro, o cinema brasileiro não tem filmes, né, autorais, filmes, né, de cinebiografias. Tá aí, ó, o exemplo pra você. Em cartaz, Elis Regina, pra você assistir e saber mais da história dessa que foi a maior cantora brasileira. Então não pode reclamar, tem que prestigiar. Ó, e vou dar uma errata aqui, Arcon, porque tem o Drácula do Bram Stoker, tem a entrevista com o vampiro com o Brad Pitt e o Tom Cruise. Então são dois filmes de vampiro. Por que você tá pegando no pé do Arcon? Porque assim, ele me maltrata fora do ar, eu maltrato ele no ar. É isso que acontece nesse programa. Obrigada. O que aconteceu não aqui? Respeita a opinião dos outros. O Edgar deu uma paulada na Paulinha, falando que não gostou do filme que ela indicou. Não gostei, ué. E aí ela é democrático. Ela veio pra cima de mim. Poucos sabem, mas antes do programa a gente faz uma terapia de estapeamento, porque é bom ter isso no ar, traz polêmica e traz audiência. Obrigada, Brasil. Você resume bem o espírito do tempo, espinhos no lugar de rosas. Olha aqui, agradeço aos nossos queridos ouvintes que mandaram aqui testemunhos, né, experiências envolvendo a questão do aborto. Obrigado a todo mundo que participou. Obviamente não dá pra colocar todas as mensagens, não dá pra falar num tempo exíguo também, rapidamente, de forma tão sucinta, sobre uma questão tão importante, né? E então vários depoimentos ficaram aqui sem a gente poder dividir com vocês. Mas agradeço a todos que participaram. E quem ganha hoje, vou pedir para o Da Pena, que tá aqui já com a gente no cinema. Quem que ganha hoje? Pra sua alegria. Pra mim é o Erobárcio. O de ontem. Você não queria que ele ganhasse? Pô, o cara merecia, fez um poema, tipo a Então Labial. ganhou hoje, velho. Erobárcio de Vitória. De Vitória, a nossa audiência em Vitória, pessoal aí de Vitória. Pô, que critério você usou, Da Pena, pra... Só porque eu gostei, velho. Bom, ele é criativo, né? Como é que é o nome dele? Erobárcio. Márcio ou Bárcio? Eu não tô entendendo. Erobárcio, velho. Fanhoso, é isso? É imagens ou imagens? Imagens. Então é Eromárcio, é isso, na verdade. te ajudei. Boa. Obrigado a todo mundo que participou. Ellen, um beijo, viu? Beijo, Paulinha. Tchau. Falou, Vini. Falou. Valeu, Arcon. Nem tchau você vai dizer, pô. Ficou constrangido desse jeito. Eu não gostei do que a Fica Paula bem. disse. Você ouviu? Olha aí, você que tá no canal oficial do Morning Show, pode se inscrever por aqui, ó. Esse é o caminho. Assim você recebe todas as notícias a toda hora, também pelo YouTube do Morning Show. Vai lá, ó.